Olá, alunos do primeiro ano. Aqui quem vos fala é o professor Matheus, de Química. Hoje a gente vai acompanhar um experimento que eu realizei, tá? Para a gente entender e fechar o conceito de substância simples e composta. Bom, para isso nós vamos fazer a decomposição térmica da sacarose. A sacarose é o açúcar que a gente consome em casa, tá? Essa daqui é a estrutura molecular do açúcar. A gente tem aqui o anel, né, da glicose e o anel da frutose. Eles formam essa ligação entre si e aí forma a sacarose, tá? Então, essa daqui é a fórmula estrutural, ou seja, estrutura, né? Se eu contar a quantidade de átomos aqui de carbono, cada vértice desse é um carbono, certo? E contar a quantidade de átomos de hidrogênio e oxigênio, a gente vai chegar aqui. Na sacarose, nós temos essa fórmula química. A fórmula química vai me dizer quais elementos tem naquela molécula, quais os tipos, né, e qual a quantidade de cada um deles. Então aqui eu tenho 12 átomos de carbono, esse é o símbolo do carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Essa é a composição da molécula de sacarose. Se eu esquentar o açúcar, assim como se eu fosse cozinhá-lo para fazer calda, esquentar demais, vai chegar num ponto que a gente fala que o açúcar queima, né? O que vai acontecer? Esses compostos aqui são chamados de carboidratos. Por que carboidratos? Carbo vem de carbono, hidratos vem de água. Então os carboidratos são formados basicamente por carbono e água, certo? E quando eu decomponho a sacarose, acontece isso, ela vai virar carbono, aqui que é na forma de carvão. Como eu tinha 12 átomos aqui, eu vou ter que ter 12 átomos de carbono depois também. E aqui, né, 11 moléculas de água para cada molécula de sacarose. Se vocês fizerem a conta aqui, ó, 11 vezes 2 dá 22 átomos de hidrogênio. 11 vezes 1, aqui eu tenho 11. Então, dessas substâncias aqui, quais são as substâncias compostas? A sacarose e a água. Por quê? A sacarose ela é composta porque ela tem mais de um elemento em sua composição. Ela tem 3, carbono, hidrogênio e oxigênio. E a água também ela tem 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Substâncias simples são aquelas compostas por apenas um único elemento, que no caso aqui é o carbono que está formando o carvão. No experimento também eu vou fazer a eletrólise da água, que é a decomposição da água por meio da eletricidade, certo? Então aqui, a molécula de água que a gente sabe que é H2O, a cada 2 moléculas de água, né, quando eu passo a energia elétrica, vão formar 2 moléculas de gás hidrogênio e 1 molécula de gás oxigênio. Então a água é substância composta, hidrogênio e oxigênio são substâncias simples. Ok? Espero que gostem do experimento. Abraço. Então, gente, aqui nessa primeira parte do vídeo eu vou fazer a decomposição da sacarose, tá? Sacarose é o açúcar mesmo de cozinha, composto pela frutose e pela glicose, como eu vou mostrar para vocês nos slides. E aqui eu tenho um tubo de ensaio, tá? Uma pinça aqui. Eu vou fazer primeira parte a decomposição térmica da sacarose. Decomposição térmica, ou seja, decomposição pela temperatura, tá? Então aqui eu vou colocar açúcar aqui no tubo para a gente conseguir visualizar essa decomposição. Eu vou deixar aqui no fogo por um tempo e eu vou dar uma acelerada no vídeo depois para vocês verem o que acontece com esse açúcar aqui dentro. Provavelmente vocês, em algum momento da vida, já fizeram ou já viram alguém fazendo caramelo, né? Que basicamente é o que? Você derreteu o açúcar. A gente vai além desse processo, tá? Pela ação do fogo aqui, a gente vai derreter, ó. O processo já está começando. Estão vendo essa fumaça branca que está formando e saindo do tubo? Ó. O que vocês acham que é essa fumaça?
Essa daqui, ó, que tá saindo do tubo, daqui de dentro. Essa fumaça é uma coisa bem comum do nosso dia a dia, né? Lembra? Açúcares são carboidratos. Carboidratos são compostos formados por carbono e a parte de hidratos vem de água. Então essa fumaça que está saindo aqui é água. O açúcar é um carboidrato. Se a água está saindo como gás aqui, como é que fica o carbono? O carbono ele é um dos elementos químicos que tem na natureza, tá? Então aqui a gente está decompondo a sacarose e o açúcar. Decompondo é tipo, dividindo mesmo em partes, né? Em carbono e água, tá? A água se formando aqui na parede do tubo de ensaio, saindo na forma de gás, e também ela está depositando aqui. Ah, professor, então o açúcar é formado por carbono e água? Sim, assim como todo carboidrato. A massa de macarrão, se você colocar até a fogo nela, você também vai ver que vai sair uma fumaça parecida com essa daqui, que é o vapor de água. E vai sobrar o quê? Um torrão preto, que é o carbono. O carbono, na forma elementar dele na natureza, ou seja, na forma em que existe apenas carbono, apenas átomos de carbono, apenas o elemento carbono, é o carvão. Uma das formas, né? O diamante também é uma forma de existência elementar do carbono na natureza. Então aqui, ó. Olha aqui o que ficou aqui dentro. Tá vendo essa massa preta? É um pouco de açúcar derretido, só que se você olhar lá no fundo, vai estar bem preto, que é o quê? É carvão. Ou seja, o que sobrou aqui, depois que a água foi embora, foi apenas o carbono. Ou seja, então aqui a gente viu que a sacarose é formada por água, que ainda está saindo aqui as bolhas de vapores de água, e carvão. Então, além de derreter as moléculas de açúcar, a temperatura aqui é tão alta que conseguiu separar essas moléculas de sacarose em carbono e água. Então aqui a gente vê que praticamente não tem mais açúcar nem melado, só que na parte de cima, né? O que sobrou aqui dentro? Carvão. Está subindo um pouco de melado e vapor de água. Estão vendo? Subindo um restinho do melado. Saindo esse vapor branco que é a água. Está sobrando apenas o carvão. Então, não sei se vai dar para conseguir ver, né? Mas basicamente só um torrão preto aqui dentro. Já saiu toda a água e ficou apenas o carvão. Então a gente dividiu a molécula de sacarose em outros dois componentes, dois produtos: a água e o carvão. O carvão, que é feito pelo carbono basicamente, é uma substância elementar, uma substância simples. Se é uma substância simples, eu não consigo dividi-la mais por métodos convencionais. Isso é explicado pela teoria atômica de Dalton, que ele dizia o quê? Que o átomo era uma parte indivisível da matéria, certo? E que quando você chegava nessa parte indivisível, que era a parte elementar, a parte dos elementos, métodos não conseguiam, naquela época, dividir essas substâncias elementares em mais partes. Como a gente já vai ver nos modelos atômicos a seguir, hoje a gente já consegue. Mas por um método convencional, como aqui o uso do fogo, da temperatura, né, do aumento de temperatura, a gente não consegue mais. E a outra parte que foi o quê? Foi a água. A água, hoje, a gente sabe que ela é composta por hidrogênio e oxigênio. Ou seja, que a gente sabe que a fórmula dela é H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Ou seja, ainda é uma substância composta por dois elementos diferentes. Será que a gente consegue separar esses dois? É o que a gente vai ver na próxima parte do vídeo. Então, como a gente viu, a gente separou a molécula de sacarose
em carbono e água, certo? A gente viu o carboidrato é formado por carbono e água. A gente separou o carbono, que está na forma de carvão, e água. O carvão é formado apenas pelo elemento carbono, então é uma substância simples, certo? Só que a água ela não é uma substância simples. Ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Sua fórmula molecular a gente conhece na mídia é H2O. Então aqui eu vou separar a água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Que aí eu vou separar em dois elementos diferentes, duas substâncias elementares, duas substâncias simples diferentes. Então, toda substância composta, ou seja, que tem mais de um elemento em sua composição, ela pode ser separada em substâncias simples, certo? Isso está de acordo com o modelo atômico de Dalton, tudo bem? Então aqui, essa separação não vai ser feita pelo aquecimento igual foi a da sacarose. Vai ser pela passagem de corrente elétrica, certo? A água, ela não é uma boa condutora de eletricidade, para surpresa de muitos de vocês. A água pura, a água destilada, a água sem íons, ela é uma má condutora de eletricidade, porque ela não tem cargas em sua composição, certo? Só que essa água que a gente consome no dia a dia, água da torneira, água mineral, tem sais, tem matéria orgânica diluída que faça com que essa água seja uma boa condutora de eletricidade. Por quê, professor? Bom, o que é eletricidade? As cargas elétricas, É a passagem de elétrons, como a gente já começou a ver no modelo atômico de Thomson, A descoberta do elétron, é a passagem dessas cargas por um meio condutor. Para cargas elétricas conseguirem passar por um meio, esse meio precisa também ter cargas, certo? Os metais, como a gente vai ver mais pra frente, têm elétrons livres, por isso que os metais são bons condutores de eletricidade. A água, normalmente, ela não tem carga suficiente para isso. Só que quando a gente dilui sais nela, ela se torna uma boa condutora de eletricidade. Então aqui para ela conduzir bem, isso daqui já é uma água de torneira, mas eu quero que ela conduza bem a eletricidade. Eu vou adicionar um sal, que esse daqui é o bicarbonato de sódio, tá? Fermento químico aí, utilizado na cozinha. Vou diluir bem aqui, porque os sais são formados por cargas, que a gente chama de íons, certo? Você tem a carga positiva, que é chamada de cátion, e a carga negativa, que é chamada de ânion. Quando diluído em água, o sal, aqui ó, o sal não foi diluído, ou seja, ele não foi separado, ele se separou nessas cargas, certo? Então aqui as cargas que estavam juntas na forma do sal estão diluídas no meio aquoso. Então aqui eu vou usar a passagem da corrente elétrica de 12 volts na água, agora com sal, que ela vai conduzir melhor ainda a eletricidade, tudo bem? Vou ligar essa fonte, estou usando eletrodos de carbono, grafite, tá? Grafite de lapiseira, sim. O grafite conduz eletricidade, certo? Ele é um ótimo condutor de eletricidade, o grafite, o grafeno, tudo bem? Então eu vou ligar esse sistema aqui e vou tentar retirar, separar a água em gás hidrogênio e oxigênio. Então aqui, ao inserir os eletrodos dentro aqui da água, vocês podem observar a formação de gases. Que gases são esses, professor? De um eletrodo está saindo gás hidrogênio e de outro está saindo gás oxigênio, tá? Então aqui eu estou conseguindo separar a água em substâncias elementares. Se eu tivesse mais meios materiais aqui, estou fazendo esse experimento em casa por conta da pandemia, eu recolheria o gás hidrogênio e vocês veriam que o gás hidrogênio ele é explosivo. Ele entra em combustão muito fácil. E a gente sabe que o gás oxigênio ele é o comburente das combustões, não é? Para acontecer uma combustão, você precisa de gás oxigênio. Então, curioso, a água ser formada por um gás que é altamente inflamável, que é o hidrogênio, e pelo outro que faz com que a combustão aconteça. E forma a água, que normalmente a gente usa para apagar o fogo, Irônico. Mas então, esses gases formados aqui, em um polo é o gás hidrogênio, em outro polo é o gás oxigênio, tá? Essa reação aqui é chamada de eletrólise da água.
que é o quê? Quando você aplica uma corrente elétrica e faz uma reação de oxirredução que não é espontânea, certo? Ou seja, eu tenho que fornecer uma energia para ela acontecer. Então aqui, se eu deixar, enquanto a corrente elétrica estiver aqui ligada, nesse sistema, em um polo vai sair o gás hidrogênio e outro gás oxigênio. Ah, professor, qual que é quem? Bom, vamos observar aqui. Qual desses polos que está saindo mais gás? Esse daqui, não é? Dá pra ver que, ó, se eu tirar aqui não acontece a reação, né? Os dois têm que estar juntos na água para fechar a corrente elétrica. Se vocês observarem, esse daqui, o volume de gás saindo é muito maior. E esse daqui é menor. Então, quem que é o hidrogênio e quem que é o oxigênio? Lembra que a fórmula química da água é H2O? Ou seja, você tem 2 átomos de hidrogênio a cada 1 átomo de oxigênio? Então, é nesse daqui que está saindo mais, é o gás hidrogênio. Porque você tem mais átomos de gás hidrogênio, certo? Na molécula da água. E aqui, desse lado aqui, está saindo gás oxigênio. Então, tendo isso em vista, eu encerro aqui meu experimento. Façam as atividades direitinho, tá? Se cuidem. Bons estudos e abraço.